Agora foi. Gente, tá gravando. Vou pedir que vocês autorizem a gravação aí do lado. Vão confirmando aí. Bom, a aula de hoje, né, é a nossa primeira aula do núcleo, em que a gente vai trazer a abordagem dos nossos projetos de pesquisa. A ideia é que a cada encontro a gente possa discutir um pouco mais sobre os métodos de pesquisa inseridos dentro dos projetos que cada um de vocês, né, estão conduzindo. Então, no encontro de hoje, a Ariane vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre a metodologia de mapeamento de intervenção. É um dos métodos que compõem lá a parte de ciência da implementação, né, ou implementação da ciência. E ela vai fazer isso associando ao projeto de pesquisa que ela está conduzindo no mestrado. Então, a ideia é que ela traga essa apresentação e no final vocês possam levantar dúvidas, né? Ou contribuições ou questionamentos. Esse método que a Ariane tá trazendo, ele é um método que vai perpassar muitos dos projetos de pesquisa. É um método que já está perpassando o projeto da Renata e do João. Talvez seja uma fase mais avançada, inclusive, com mais consistência do uso do aplicativo. É um método que vai ser utilizado no desenho do estudo da Malu. E a gente vai receber uma nova estudante, que é uma estudante das engenharias, e ela vai vir como bolsista de IC. Minha expectativa é de que ela venha com muita contribuição para a parte das análises estatísticas, né? Que a gente tem aí uma necessidade. E esse projeto, e também vai perpassar um pouco do projeto de extensão, que a gente está na expectativa do resultado aí amanhã, em que estarão Lucy e João também. Então anotem, Ebert também, né? Então anotem, tirem as dúvidas e fiquem à vontade, tá bom? Ari, é com você. Sim, com a apresentação.
Agora não posso. Quando a Maria Luísa falou que já está à frente, né, o projeto dos meninos da Renata e do João, é porque eles já estão nesse desenvolvimento realmente do eHealth, do aplicativo, para ver como é que ele vai ser implementado na vida real. Mas ele passa por todos esses passos, né? O mapeamento de intervenção, na verdade, ele cobre todos esses passos, inclusive o follow-up, que seria a avaliação desse programa. Então, esse programa teve uma boa adesão, esse programa conseguiu atender todas as metas que foram estabelecidas, a gente conseguiu realmente ter um feedback bacana de todas aquelas etapas. O mapeamento de intervenção serve para a gente entender tudo isso. E ele vem a partir de teorias comportamentais, porque eu até tinha anotado um tópico aqui, que para a gente mudar, dentro dos aqueles artigos, falava assim, para mudar algo requer primeiro entendê-lo. Então, não adianta de nada a gente querer levar conhecimento, a gente levar educação em saúde, se a gente não fizer a população entender por que eles precisam mudar aquele comportamento. O que aquele determinante ali precisa ser modificado, como que ele vai modificar e como que ele vai manter essa modificação. Então, é realmente compreender a dinâmica dessa mudança de comportamento. E aí ela perpassa pelas ciências sociais, pelas necessidades em saúde, por diversas teorias que muitas nem são tão recentes assim, mas que estão ganhando uma nova roupagem agora pelas necessidades em saúde que a gente tem tido. Basicamente, o mapeamento de intervenção ele vem colocado lá nos artigos como para serem utilizados em programas de promoção de saúde, tá? Ele trabalha muito mais nessa área aí de prevenção, realmente, de promover saúde do que de tratamento mesmo, de já ser curativo. Isso foi algo que ficou muito evidenciado, assim, na maioria dos artigos que a gente procurou. E aí, então, como é que a gente faz, né? Já que eles dizem que a gente tem aí essa trilha, esse caminhar, como é que a gente faz o mapeamento de intervenção? Ele divide em 6 etapas básicas e eu coloquei aqui em ciclo, porque realmente, apesar de nós termos etapas separadas e uma etapa influenciar na outra, ele até diz assim que a identificação de um problema, você querer solucionar aquele problema e que você concluir aquela etapa, cria um produto que te leva para uma nova etapa. Então, é um ciclo, mas não é um ciclo estático. Muitas vezes, quando, por exemplo, vocês vão ver que a gente tem a avaliação das necessidades, as matrizes de mudança, que são criar... a gente, na verdade, a gente vai entender os determinantes e criar estratégias para a gente modificar esses determinantes, esses comportamentos. Como que a gente vai fazer o terceiro passo aqui de métodos e aplicações práticos? Então, como é que eu vou alterar aquilo ali na prática? Como que eu vou fazer a produção desse programa de intervenção, a produção desse programa preventivo? Como que eu vou fazer a adoção e a implementação dele e como que eu vou avaliar? Vocês vão ver que, dentre esses 6 passos, toda vez que a gente cria um produto, a gente cria a próxima etapa, mas a gente também pode retroceder, porque às vezes na implementação do programa que a gente entende onde é que está o gap, onde é que está a falha, onde é que a gente pode melhorar. Então, quando eu fui lendo, eu fui falando assim, nossa, que massa, porque a ciência da intervenção é a ciência da melhoria e processo nada mais é do que aplicar, ver, na verdade, como é que você pode melhorar, entender como é que aquilo funciona realmente na prática e aí implementar uma nova tecnologia que melhore aquilo, né? Então, a gente vai ver esses 6 passos aqui de forma mais detalhada para depois vocês entenderem se o nosso projeto está realmente conseguindo cumprir todas essas etapas. Então, na avaliação das necessidades, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o problema principal, então determinar os objetivos gerais, é quase como criar a pergunta mesmo do projeto, o que eu quero, o que eu identifiquei e que eu quero resolver, analisar esse problema, estabelecer comportamentos que serão adaptados ou modificados, então o que eu preciso fazer de alteração ali
naquele comportamento que está gerando, né, aquele problema que eu identifiquei. Definir quem deve promover essa adoção e essa mudança de comportamento. Então, é realmente dar nome aos bois, né? Por exemplo, se a Ariane tem uma dificuldade em organizar o tempo, como é que eu vou ensinar a Ariane a gerenciar esse tempo? Né? A grosso modo, seria esse o exemplo. Então, dentro das matrizes de mudança, que já é o ponto 2, lembrei que a gente vai passar por aqueles 6 pontos, são 6 etapas, 6 steps, né? Que eles falam do mapeamento de intervenção. Então, o passo 2, o step 2, é incluir cada comportamento a ser adotado ou modificado, criar uma tabela mesmo para a gente entender o que é que eu preciso modificar, apontar o que provavelmente gera aquele comportamento, se é uma crença limitante, se é uma dificuldade que a Ariane tem em relação a planilhar realmente esses horários, né, que não consegue organizar, as demandas, gerenciamento. E eu vou especificar as metas do programa. Então, se toda semana eu preciso fazer um cronograma no domingo para cumprir minha agenda da semana, essa é a minha meta a curto prazo, né? Aí a gente vai para o passo 3, o step 3, que é a aplicação, os métodos e as aplicações práticas. Então, quais estratégias, além dessa criação de cronograma? Eu preciso checar esse cronograma para realmente entender que eu cumpri todos os passos. Como que eu vou alterar esse comportamento que envolve esse risco de não conseguir me organizar, me gerenciar realmente? E quase sempre ele é baseado em um modelo teórico. Tá? A gente viu aqui que a gente precisa de uma teoria anterior. Então, ele fala assim, que palavras-chave para o mapeamento de intervenção é planejamento, pesquisa e teoria. Então, eu preciso planejar, eu preciso ir em busca realmente de fonte, fazer um referencial teórico bacana e entender o porquê, né? Qual é a teoria que suporta ali aquele comportamento de risco. Então, por exemplo, dentro da área de saúde, o modelo de crenças em saúde é um dos mais utilizados para a gente refutar comportamentos que a gente sabe que são de risco à saúde. Então, dentro do modelo de crença em saúde, o que é que eu preciso alterar ali daquele comportamento para poder produzir o meu programa, para poder produzir a minha intervenção e, a partir dali, prevenir esse determinante, né? Mudar esse determinante. Então, o quarto passo, step 4, seria a produção do programa, desenvolver as ações do programa, direcionar as tarefas, combinar os componentes de intervenção. Então, é realmente entender tudo que a gente vai precisar implementar ali dentro daquele programa para poder gerar essa mudança de comportamento. E aí a gente vai para os 2 últimos passos do programa de mapeamento de intervenção, que é a adoção e a implementação. Então, como é que eu desenvolvo estratégias para implementar e para executar esse programa? É realmente pensar, assim, em uma tecnologia utilizável, né? Em ser intuitivo, se for, por exemplo, o programa do Silas, né? É um Instagram que vai disseminar conhecimento, então ele precisa ser intuitivo. O aplicativo de Renata precisa ser de fácil acesso. É desenvolver estratégias mesmo que vão facilitar ali a execução daquele programa e integrar todos os agentes envolvidos no programa. Não adianta eu querer fazer algo para uma população de trabalhadoras, e aí a gente vai começar a falar do projeto da gente. Não adianta eu querer fazer algo para essa população se eu vou precisar de um tempo muito grande, que essa pessoa demande um tempo muito grande para participar da intervenção. Vai ser difícil que ela tenha tempo, então a aderência vai ser pequena, né? Vai ser baixa. Então é pensar em tudo isso, e para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa ouvir quem está envolvido. Então, é realmente ter a participação da comunidade, da população-alvo, aí no mapeamento, na intervenção, né? E aí, depois, tem um outro passo, que é o monitoramento, avaliação e verificação da eficácia. Então, é realmente testar se aquele produto, se aquela intervenção foi efetiva. Não fazer por fazer, a gente precisa cumprir todas as etapas, até para entender o que precisaria ser modificado em uma outra intervenção. Então, o mapeamento serve para cobrir realmente todas essas lacunas. E aí, agora eu vou trazer, dentro do nosso projeto, um exemplo, né, do mapeamento de intervenção. Antes só de trazer o tema
da pesquisa já mesmo, quando eu fui pesquisar para entender um pouco mais assim sobre o universo da saúde do trabalhador, eu acabei parando no caderno da atenção básica mesmo. E aí, quando a gente pensa em pessoas que tenham dor musculoesquelética e que atendesse aí a essa população alvo, o primeiro caso clínico que apareceu assim dentro do caderno foi muito bacana, porque quando eu fui botando as partezinhas grifadas aqui, que era para não ficar tão grande, né? Depois eu compartilho com vocês. Mas se vocês pararem para pensar aqui, ó, é uma mulher jovem, 43 anos, viúva, negra, ensino fundamental incompleto, que é mãe de 5 filhos. Então, vocês vão começar a imaginar, assim, quando eu for trazendo realmente as etapas do nosso projeto, lembrem aqui de Dona Josefa, que a queixa principal de Dona Josefa, né, era uma dor intensa no braço, contínua, persistente, que levava ela a ter insônia, provocava cansaço, irritação durante o dia, e que tudo isso só piorava porque ela se encontrava impedida de trabalhar, que acabava agravando o estresse emocional e a insônia. Então, se a gente for parar para pensar e trazer aquela imagem lá dos determinantes de saúde, olha quanta coisa envolvida tem na dor no braço de Dona Josefa, né? Se a gente for parar para pensar em Dona Josefa chegando lá no posto de saúde mesmo, se queixando de uma dor que está deixando ela afastada do trabalho e que ela não está conseguindo dar conta dos 5 filhos, é só ela realmente, né, a princípio aqui, que sustenta aquela casa. Então, assim, olha a quantidade de coisas que, se a gente for construir a matriz para fazer uma intervenção que cubra realmente essa pessoa, a gente tem que pensar, né? Os detalhes que a gente tem que pensar. Então, a partir daqui, eu apresento a vocês o nosso projeto, o meu projeto de mestrado. Está sendo desenhado aí com muito, muito carinho e tá com o nome aqui agora de Intervenções Espirituais em Trabalhadoras com Dor Musculoesquelética e vai ser um ensaio controlado, randomizado. E aí, trazendo ele, quando a gente vem para o step 1 da avaliação das necessidades, o que a gente está olhando de forma principal? Trabalhadoras que tenham queixa de dor musculoesquelética, que tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque trabalha fora de casa, trabalha em casa, é mãe, é esposa, é trabalhadora, então tem é mulher, né? Tem essa sobrecarga, essa sobreposição de papéis. A maioria das queixas de dor musculoesquelética são em mulheres. E aí a gente pensou na implementação de um programa multicomponente que tivesse como foco a espiritualidade. Porque a nossa hipótese é que, trabalhando a espiritualidade, fortalecendo a identidade e o propósito dessa mulher e trazendo todos os outros componentes que, dentro das estratégias espirituais, podem promover bem-estar físico, mental, espiritual e social, nós teremos, né, melhores desfechos de saúde, principalmente no gerenciamento da dor musculoesquelética. Então, o primeiro passo que a gente teve, assim, para mapear essa intervenção foi entender o que seria essas intervenções espirituais, está sendo, né? Entender o que vão ser essas intervenções espirituais, então, perpassando aí por atividade física, por atividades mentais como meditação, a questão do autogerenciamento da dor, do autocuidado. Então, uma série de estratégias, esse é o nosso passo de agora. Mas, primeiramente, foi entender isso, para a gente saber como é que a gente vai alterar esses comportamentos, esses ambientes que favorecem a dor musculoesquelética. Então, como é que eu consigo trabalhar na fonte do problema da dor musculoesquelética, que acaba sendo esse produto de toda essa miscelânea aí de determinantes, né? O passo 2, que são as matrizes de mudança. A gente teve que entender primeiro quais seriam os fatores de risco. Então, ser mulher já é um senhor fator de risco, porque a gente tem, de forma biológica aí, a questão hormonal, a questão de conformação corporal mesmo, questão de acúmulo de gordura, de diminuição de força em relação ao homem. Então, muito dos espaços hoje ocupados por mulheres no ambiente de trabalho, a gente sabe que exige uma força que muitas vezes a gente não tem. Ou que não leva em consideração, por exemplo, que durante uma semana do mês, basicamente, a mulher está passando por uma montanha hormonal aí, que é o período menstrual. Então, assim, tem todos esses fatores de risco. Tem essas tarefas laborais que muitas vezes exigem forças, ou tem esforços repetitivos.
tem uma carga assim que vai além, né, do que a conformação corporal feminina aguenta. Tem essa sobrecarga por essa dupla, tripla jornada de ser mãe, de ser mulher, de ser trabalhadora. Então, a gente precisa primeiro entender esses fatores de risco e esses comportamentos, esses determinantes, para a partir daqui, e esse passo 2 e o passo 3, eles são muito próximos. Vocês vão ver que entender tudo isso é essencial para a gente saber como modificar e como a gente vai montar aquela tabela. E essa aqui seria um exemplo, né, da aplicação prática de como a gente conseguiria, por um exemplo, modificar tarefas laborais repetitivas. Então, a gente precisa trabalhar com essa mulher que tem dor musculoesquelética crônica, consciência corporal. E aí eu coloquei o yoga aqui porque, a princípio, é a nossa técnica de escolha para a gente poder fazer esse trabalho. A questão do estresse no ambiente de trabalho, como é que a gente vai conseguir gerenciar isso? Através do relaxamento, de técnicas de mindfulness, seria a nossa intervenção de escolha. A questão da sobrecarga, como é que a gente pode tentar alterar isso aí? Gerenciamento de tempo, realmente, autogestão, a questão de trabalhar a parte aí já mais emocional, né, de inteligência emocional. E aqui, por último, eu coloquei o coping, porque eu creio que vai ser um ponto-chave do nosso trabalho, que é a construção da identidade do propósito. É fazer realmente com que essa mulher tenha acesso a esse conhecimento, acesso a questões éticas, a questões de valores, e entenda realmente a sua identidade, o seu propósito, e a partir daí ela consiga gerenciar todas essas áreas de forma melhor. E aqui é importante a gente especificar metas, porque lá na frente a gente vai precisar avaliar se a gente está conseguindo atingir essas metas com o programa. O grupo, aqui já é o passo 4, então como é que vai ser a produção desse programa? A gente pensa realmente em colocar técnicas de meditação, exercícios de yoga, entregar em módulos mesmo de acesso ao conhecimento, essa questão da construção da identidade do propósito, mas a gente quer fazer tudo isso partindo de grupos focais, porque a gente precisa levar lá em consideração que essas mulheres são as agentes de transformação mesmo desse comportamento. Então, se a gente não ouvir as mulheres, a gente não vai conseguir ter uma intervenção efetiva. Então, o grupo focal é o princípio para a gente conseguir escutar essas mulheres, modelar o programa a partir das necessidades delas, de fato, e aí sim entender qual a melhor atividade física, qual a melhor atividade mesmo para a saúde mental e como a gente vai conseguir entregar aí esses módulos de construção de identidade, de valores e de propósito. Aqui nós já estaremos no passo 4 do mapeamento de intervenção. O passo 5, eu vou pedir para vocês aguardarem o nosso ensaio clínico ser registrado lá ou no REBEC ou no Clinical Trials, mas aguardem que ele está em construção. Eu não quis adiantar muita coisa, hipotetizar muita coisa, até porque eu acho que os passos que já passaram, que já foram apresentados, já vai render, assim, muita discussão em relação ao que vocês pensam. Mas, assim, só para entender, aqui seria realmente, né, já um passo do ensaio clínico acontecendo. E a questão do planejamento da reavaliação seria o follow-up mesmo desse ensaio controlado randomizado. Só para deixar claro, foi uma dúvida que surgiu dentro de um grupo de pesquisa, dentro de uma reunião do nosso grupo de pesquisa mesmo, que até hoje ela martela na minha cabeça, por isso que é tão bacana essas reuniões. Como é que a gente vai conseguir fazer realmente essa medida de efeito de estratégias espirituais nessa população? Então, o que a gente pensa é fazer a oferta desse programa multicomponente para todas as trabalhadoras, com a diferença de que um grupo vai receber esses módulos de construção de identidade e propósito, para que lá na frente a gente consiga medir o efeito mesmo desse programa, da intervenção espiritual mais direcionada, assim, com esses módulos de conhecimento nessa população. Então, só para deixar isso claro, porque às vezes eu acho que não fica tão transparente. Tá bom, galera? Então, acho que é isso. Muito, muito obrigada. Eu tinha que colocar uma luzinha aí no final. E aqui são as referências. Dúvidas, contribuições. É muito ruim apresentar sem ver. Muito bom.
Muito bom. Eu vou deixar o pessoal falar primeiro e perguntar você primeiro, depois eu falo. Lucy, bora, Lucy. Toda vez, né? Toda vez eu quero falar. Eu amei. Eu vou ter que arranjar um trabalho para poder fazer parte, porque eu já tô assim, meu Deus, eu queria estar nessa Estudante, ocupação, é nisso que a gente está querendo cobrir todas as mulheres. Ah, eu quero muito fazer parte, eu vou ver. E aí eu fiquei com uma dúvida primeiro. Na parte da teoria mesmo, lá no início, no primeiro tópico, inclusive, tá falando assim, quem deve promover a mudança. E aí eu fiquei com dúvida de quem deve promover. No caso, é você que está promovendo a mudança ou a mudança é feita, no caso, pelas mulheres? Eu fiquei com dúvida nisso. Pronto. O que é que eles falam? A questão da gente incluir a comunidade nisso é porque um dos pontos que eles deixam claro, eu até anotei aqui, foi aquele, né? Mudar algo requer entendê-lo primeiro. Então, a gente precisa deixar, na verdade, assim, as tarefas direcionadas. Então, por exemplo, você vai precisar se comprometer, digamos assim, a participar do programa, mas eu preciso direcionar e estar responsável pela oferta do programa. Então, é basicamente assim, distribuir as tarefas de fato. O comprometimento é deixar claro lá quem que vai ser responsável por cada etapa. Então, a Ariane é responsável pela construção do referencial teórico, Lúcia é responsável pela condução do grupo focal, Maria Luísa é responsável pelos módulos de construção de identidade e propósito. Eu entendi assim, não sei se é isso mesmo. Me corrija aí, Maria. Não? Não, é Pronto, olha lá. assim. Quando a gente pensa num programa como esse, ele não vai ser só voltado para o público que vai receber a intervenção. Muitas vezes ele também é voltado para as pessoas que vão conduzir a intervenção. Então, por exemplo, digamos, a gente vai desenvolver um programa que ele pode ser realizado por profissionais de saúde. Então, dentro desse mapeamento de intervenção, eu tenho que prever ações que vão ser direcionadas ao público-alvo, que são trabalhadoras, né, com dor musculoesquelética, mas também ações de capacitação para quem vai promover essa intervenção, que são profissionais de saúde, ou estudantes, enfim. Eu tenho que pensar todos os sujeitos que vão estar envolvidos nessa apresentação, nessa implementação. Por exemplo, no artigo que a Ariane colocou, que é do Luiz, lá da Unicid, eles detalham, por exemplo, quem eram os públicos-alvos. E os públicos-alvos, eles eram os participantes, os corredores, mas também os treinadores, os profissionais de saúde, etc. Porque quando a gente fala de ciência da implementação, é diferente só de um ensaio controlado randomizado. Eu estou tentando olhar para todos os níveis de envolvidos, né, para todos os desfechos de envolvidos. Então é muito nessa direção. Embora o que a Ari colocou seja uma abordagem dentro do desenvolvimento do projeto de pesquisa, né? Mas é nessa linha. Silas também tinha levantado a mão. Pode perguntar, Silas. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque a internet está bem ruim aqui. Mas, na verdade, é curiosidade mesmo. Porque quando a gente fala dessas intervenções espirituais, né, gera muita dúvida. Eu fico com muita dúvida. Eu lembro que foi até uma dúvida levantada em um evento que eu participei e alguém falou sobre intervenções espirituais no tratamento na verdade, no autogerenciamento de exacerbações de asma.